Sabe, lá pela metade do século XX, começou a se espalhar uma ideia bem perigosa, a de que as guerras de verdade, aquelas que realmente importam, não acontecem mais nos campos de batalha. Elas acontecem aqui dentro, ó, na mente humana. E é exatamente isso que a gente vai investigar. Como esse fantasma psicológico acabou moldando uma era inteira de violência. E para começar, olha só essa citação. Parece até coisa de história de terror, né? Mas, na verdade, ela descreve uma verdade psicológica muito profunda sobre o século XX. Essa frase é de um cara chamado Edgar Mittelholzer. Ele era um romancista fascinado, quase obcecado, pela violência e pelo racismo que estavam bem no coração dos impérios europeus. Para ele, a violência do passado não era só história, não era algo que ficou para trás. Era uma força psicológica viva, sabe? Um fantasma que podia literalmente possuir o presente. É sobre isso que ele fala no famoso romance dele, My Bones and My Flute. Só que com o tempo, essa obsessão toda com a violência que a sociedade reprime, bom, ela começou a consumir o próprio Mitterholzer. A coisa chegou a um ponto em que ele desenvolveu uma ideologia super extrema, bem violenta mesmo. Ele passou a acreditar que criminosos, por exemplo, deviam ser tratados como vermes. E essa assombração, essa ideia que ele descreveu de um jeito tão poderoso nos livros, acabou levando ele mesmo a um fim trágico. A raiva e o medo simplesmente o consumiram por completo. A tragédia pessoal do Mittelholzer é, na verdade, um microcosmo assustador. Ela levanta uma questão muito poderosa. O que acontece quando essa assombração pessoal não fica só na cabeça de um indivíduo, mas é solta sobre uma nação inteira? Para entender isso, vamos viajar agora para a China de 1966. É lá que essa ideia se transforma em algo revolucionário e bem assustador. Na China, Mao Zedong e a esposa dele, Jiang Qing, soltaram uma força de 120 milhões de jovens, os chamados pequenos demônios, com uma missão: expurgar os fantasmas do passado do país. E o comando era explícito, brutal. A tarefa deles não era lutar contra um exército de fora, mas sim caçar inimigos internos, os fantasmas da antiga ordem que, segundo Mao, ainda viviam na cultura e na mente do povo. Pois é, a Jiang Qin tinha certeza de que, mesmo depois da Revolução, as velhas crenças em hierarquia, em autoridade, tudo isso ainda assombrava a mente de milhões de chineses. E para lutar essa guerra interna, ela usou a arte. Ela pegou a cultura tradicional e transformou em propaganda. Tudo pensado para despertar uma nova consciência, para reprogramar a mente das pessoas. E olha que interessante. Enquanto a China tentava apagar o passado à força, uma batalha bem parecida contra fantasmas históricos explodia no Ocidente. Só que lá, a origem era outra: o silêncio. Pensa só, jovens alemães, como um cara chamado Horst Mahler, que era filho de um nazista, cresceram numa sociedade que simplesmente enterrou o passado, não se falava no assunto. Mas quando eles tentaram confrontar a geração dos pais, o que encontraram foi um muro de silêncio. E esse silêncio, em vez de enterrar o passado, acabou transformando ele num fantasma ainda mais poderoso. Isso fez com que eles chegassem a uma conclusão radical. Para eles, o nazismo não tinha morrido, de jeito nenhum. Ele só tinha trocado de roupa, se disfarçado, tinha assumido a forma de um sistema capitalista global que eles viam como algo construído na base da exploração e do consumismo para distrair todo mundo. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, um confronto muito parecido com um passado enterrado também estava acontecendo. Séculos de trauma reprimido estavam sendo canalizados para criar uma nova e poderosa força política. Para ativistas como a Afeni Shakur, o movimento foi um jeito de finalmente usar como arma todo aquele medo e aquela raiva que tinham sido passados de geração em geração. Certo. Então a gente tem essas explosões de raiva na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, aparentemente separadas. Mas o que conecta tudo isso? A resposta está numa mudança de percepção que aconteceu depois da Segunda Guerra. Os horrores do nazismo mostraram que as forças mais perigosas não eram só os exércitos, mas as ideologias irracionais que podiam tomar conta da mente de pessoas comuns. E aí, na Guerra Fria, a mente virou campo de batalha definitivo. A própria ideia de um eu, livre, individual, se tornou a grande arma do Ocidente contra o coletivismo soviético. A psicologia virou uma questão de política global.
No fim das contas, o que todos esses movimentos tinham em comum era essa compreensão profunda de que o passado não estava morto e que a mente humana em si era a fronteira final da revolução. Olhando para trás, dá para ver que esse período todo foi quase como um exorcismo em escala global. Uma tentativa, sabe, de arrastar todos esses demônios do passado para a luz, para finalmente lidar com eles. E isso, claro, nos força a fazer uma pergunta crítica. Quais são os fantasmas que nos assombram hoje?